Olá, meus amigos, muito bem, muito legal. Estamos aqui para mais um vídeo no YouTube, né? Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia aqui. Então, o tema de hoje, aqui trazendo rapidinho para vocês alguns assuntos que eu vejo aí na internet e vejo que é importante falar, aí trago aqui para o canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o discípulo Nathan, tá bom? Discípulo de Jesus, é isso mesmo. Olha, eu não entendo os ateus, né? Então, realmente, não dá para entender os ateus. Então, os ateus dizem que Deus não existe, né? E pedem uma prova da existência de Deus. Eles dizem que Deus não existe, e eles pedem uma prova da existência de Deus. Então, é da gente se pensar, né? Deus não existe, Deus não existe. Mas, por exemplo, para mim que creio, se eu creio que Deus existe, então para mim ele existe. Se eu tive uma experiência com Deus, Deus me curou de uma doença, então para mim Deus existe. Mas ele existe por quê? Porque ele me curou. Para algumas pessoas que têm fé, elas foram convertidas e convictas de que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus escrita aos homens, né? Uma mensagem de Deus escrita aos homens. Eles dizem, mas Deus usou o homem. Eles têm várias contestações, eles contestam tudo. Nem parece que... Porque eles poderiam contestar só a questão do ateísmo, né? A existência ou não de Deus. Só que eles vão contestar a religião inteira. Então, nisso a gente conclui que muitos dos ateus eram religiosos, saíram da religião, revoltados, porque não concordou com alguma coisa ou outra, ou se escandalizou com algum pecado que viu a sua liderança cometer. É muito normal, é muito comum você ter um líder espiritual, um líder religioso, e você de repente descobrir que aquele líder é adúltero, é profano, é devasso, ou que ele é avarento, que é o caso de religiões que mexem com muito dinheiro, né? É uma decepção. E aí essa pessoa, no lugar dela se decepcionar e se revoltar contra o líder, ela se revolta contra o senhor do líder, né? Que é Deus. Então vamos aqui a algumas questões. Então, eles dizem que Deus não existe, os ateus, né? Muito bem, eles dizem que Deus não existe, os ateus, né? E propagam isso para os quatro ventos e querem prova. Me prove que Deus não existe. Só que também um ateu não pode me provar que Deus não exista. Essa é outra questão. Um ateu não prova que Deus não existe, né? Então vamos para... tem uma matéria chamada Arqueologia Bíblica. Eu aconselho vocês a buscar esse conhecimento. Arqueologia Bíblica tem uma passagem da Bíblia que Jesus entrava em Jerusalém e os fariseus, os líderes religiosos da época, disseram assim: Jesus, manda esse povo se calar. Tinha muita gente na entrada triunfal de Jesus. Jesus montado num jumentinho, entrando na cidade e tudo. Tinha acabado de fazer um milagre, vários milagres, né? Então, aquele povo começou a saudar, né? Saudar Jesus. Jesus entrando no jumentinho, e o povo saudando ele como o Messias, né? Como aquele que veio e tal do Antigo Testamento, as antigas escrituras tinham muitas profecias que apontam para Jesus, para o Messias. Então, vamos lá. Os fariseus mandaram que Jesus pedisse para a multidão se calar. Aí Jesus respondeu para ele: olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu acredito que esse significado não tem só aquele significado no contexto daquele texto,
mas tem um significado futuro, né? Que seria a arqueologia. A arqueologia hoje tem várias descobertas arqueológicas que aqueles que contestam a veracidade da Bíblia e a sua história vai ver que tem lá os achados de Pôncio Pilatos, né, a pedra de Pôncio Pilatos, tem a inscrição, o selo de Ezequias, né, que foi encontrado, né? Então, provando que essas pessoas que existem na Bíblia, na narrativa bíblica, elas são reais, elas existiram. E que a religião judaica, que passa de pai para filho, de geração em geração, ela manteve os costumes dos primeiros, né? Que é a questão da adoração, do sacrifício, do louvor, dos costumes religiosos dos primeiros, lá, vindo de Abraão, né? Mas isso é um assunto que você... A arqueologia dá muito argumento para ateu, né? Não entendo os ateus. Então, as profecias bíblicas apontam para um cumprimento futuro. Então, o ateu, ele contesta tudo da religião, contesta tudo. Só que as profecias lá de Daniel, ela vai mostrar que os impérios da Babilônia, os impérios assírios, os impérios persas, os impérios romanos, né? Eles cairiam, né? Na profecia de Daniel. E as pessoas, e os profetas, os doutores da lei, os escribas, eles falavam para as pessoas: olha, esses impérios aí que vocês estão vendo vai cair, que o profeta disse há tantos anos atrás, tal. E os impérios não caíram, né? Aquela visão da estátua e tudo. Muito bem, um pigarro danado. Olha, Jesus, ele me mostra que Deus existe. Jesus, ele fez tanto milagre, o apóstolo João diz, tanto milagre, que se nos livros do mundo todinho não daria para caber. Então, aquelas pessoas que se encontraram com Jesus, elas ficaram fascinadas, elas ficaram... elas disseram... O Simeão, que era um sacerdote, ele disse: Senhor, eu posso morrer em paz, que meus olhos já viram a tua salvação. E outras pessoas, os cegos que foram curados, os coxos, os aleijados, o Lázaro que foi ressuscitado, aquela menina que foi ressuscitada, né? Tantos milagres que os discípulos não tinham como escrever. O apóstolo João disse: se fosse escrever os milagres de Jesus, não caberia nos livros do mundo inteiro, porque foram muitos. Onde ele passava era milagre. Chegou uma hora que o pessoal lá disse assim: olha, Jesus, nós queremos um sinal de que tu é Deus. Os fariseus chegaram para Jesus, Jesus disse: nenhum sinal será dado para esta geração má e incrédula. Quando a pessoa é incrédula, ela tem uma maldade no coração. Ela continuamente faz da sua dúvida, da sua incerteza, da sua incredulidade, um cavalo de batalha contra algumas... O ateu sabe que Deus existe. Agora ele quer contrariar, quer ser contrário. Eu acredito, nós que acreditamos em espíritos, em demônios, né? Eu acredito que isso é um demônio. Eu acredito. Não é em tudo que eu acredito que seja um demônio, não. Mas eu acredito que uma pessoa contrária, repetida, contrariando, fazendo daquela sua dúvida, daquela sua contrariedade um cavalo de batalha, eu acredito que aquele é uma pessoa endemoniada, um ateu. Tenho certeza disso. As suas palavras perversas contra a santidade de uma divindade que as pessoas acreditam. Então, mas depois nós vamos comentar isso aí. Então, o ateu, ele confunde, ele bebe de uma fonte histórica, né, filosófica, e ele faz daquela fonte a sua verdade absoluta.
e despreza toda a fonte religiosa histórica. Então, daqui a pouco nós vamos falar, né, sobre o pecado, a doutrina do pecado. Para um ateu que contesta os fatos, os erros das religiões, que religião tal brigou com religião tal, que religião tal ao longo da história matou, que religião... Para que ele entenda isso, ele precisa entender a doutrina do pecado. Para que o ateu entenda, que ele contesta muito as brigas religiosas, as guerras santas, né, as guerras religiosas, ele precisa entender a doutrina do pecado. Desde que o mundo é mundo e desde que Adão e Eva surgiu e que pecaram, a sua natureza caída fez com que o homem vivesse uma vida de luta pelo poder, pela inteligência, pela sabedoria, pelas ciências. E nessa luta pelo poder, as pessoas matam, elas fazem para defender o seu país, o seu estado, elas fazem coisas horríveis mesmo. E isso na Bíblia a gente vê claramente que é explicado bem direitinho, detalhadamente, os pensamentos, as intenções do coração lá no pecado, né? Então o pecado faz com que você seja obstinado, né? A ponto de cometer guerras, a ponto de cometer... Então, você tem que entender a doutrina do pecado para poder você entender isso, né? Então, eles não entendem a doutrina do pecado. Os ateus não entendem a doutrina do pecado. Então, houve pecado na história da humanidade? Houve pecado na história da humanidade desde o começo. Caim matou Abel, matou seu irmão. O primeiro homicídio da Terra, né? Então, vai se desenvolvendo ao longo da história. Da mesma forma que algumas pessoas vão procurando o lado religioso, o lado da santificação, o lado da adoração, do louvor ao Criador, outro grupo durante a história da humanidade, né? As tribos. Então, uma tribo vai ali procurando agradar a Deus, vai procurando servir a Deus, tal. As outras tribos da terra, os outros povos espalhados no mundo, uns vão se dedicando à guerra, a escravizar o outro povo. Eu acho engraçado quando eles dizem que a escravidão no Egito não aconteceu, hein? A escravidão no Egito é da época de Abraão. Lá em Abraão, quando ele foi para o Egito, já tinha escravo lá no Egito. E a ideia de expandir um reino, não se expande um reino como o Egito, a Babilônia, os assírios, sem fazer escravos. Naquela época, na época da espada, as pessoas trabalhavam para o reino na base do chicote, na base do açoite, né? Na base eles querem dizer que a escravidão não existiu. É loucura. Por isso que eu digo, o ateu é um endemoniado. O ateu, aquele que faz do seu ateísmo um cavalo de batalha e quer contestar tudo e todos da religião, ele é um endemoniado, isso é um demônio. É o adversário, ele é adversário, ele é rival, entendeu? Então, muita gente, a gente tem que pregar a palavra, que é um mandamento, mas tem muitas passagens na Bíblia que aquela pessoa que não quer saber de Deus, que não se converte, a Bíblia manda a gente entregar para Satanás. Então tem essas passagens na Bíblia, né? Então, pecados na Bíblia. Eles contestam os pecados da Bíblia. Por exemplo, de Noé, que Noé pecou, ficou nu, bebeu. Ló teve relacionamento com as suas filhas, um incesto. E outros pecados que tem na Bíblia. Agora eu pergunto para você, se a Bíblia fosse falsa, ela diria o pecado dos seus personagens, né? Então ela é tão verdadeira a Escritura, que ela não nega os pecados dos seus personagens, não nega. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas teve um momento que Davi fraquejou, pecou feio, né? E houve lá um profeta para repreender ele.
Então, entenda isso, os pecados na história, né? São ao longo da história e tal. O pecado passou de geração para geração, é uma doença, é a pior doença da humanidade, é o pecado. Ele nasceu em Adão, né? Adão e Eva. Então, para você entender isso, você tem que ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E o 4 também, né? Então, vamos lá. Pecados nos reinos, né? Então, os reinos, naquele tempo, do período de 1000 anos antes de Cristo até 1500 anos depois de Cristo, 1000 anos antes de Cristo até 1500 anos depois de Cristo, houve um período de reinos, né? De reis muito forte na história, esse período. 1000 anos antes de Cristo a 1500 anos depois de Cristo. Então, esses reis, eles tinham poder absoluto, só Deus que estava acima deles. Imagine uma pessoa com um poder desse, o que é que ela é capaz de fazer? Mesmo ela crendo em Deus. Entenda isso. Não é porque uma pessoa crê em Deus que ela deixou de ser pecador. Ela não deixa. Ela continua sendo pecador. Agora, ela faz de tudo, tenta, se esforça para ser melhor. Só que nos contextos históricos não havia essa informação e esse deleite que você tem hoje. E você está tendo acesso a livros, você tem acesso à internet, à informação. Esses reis não tinham. Você tem acesso à informação científica, à informação climática, isso e aquilo. Aquele povo ele dependia de Deus para tudo. Então tudo era através de sinais da natureza, né? E os reinos são muitos, desde a Torre de Babel, quando o mundo se dividiu em línguas, em povos, criou-se muitos povos, muitos mesmo. Teve povos desses aí até que já sumiu, línguas que já desapareceram, mas esses povos, eles se dividiram no mundo, eram muitos povos e certos povos tinham inimigos. E aí será que você não compreende que mesmo que um rei fosse ali de Deus e ele tivesse inimigos, ele iria confrontar, né, haver guerras e tudo? Eles contestam as guerras, contestam tudo. Então, muito bem, os ateus dizem que acontecimentos bíblicos são mitologia, politeísmo, né, mitologias, crenças tribais. Não, os ateus dizem que acontecimentos bíblicos são mitologia. Por exemplo, eles leem a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia do Egito, né? Aí eles querem que a Bíblia seja mito também. Não é porque existiu a mitologia grega, não é porque existiu a mitologia egípcia, suméria, fenícia e outras mitologias que eu agora tenho que querer, pela minha vontade, que a história da cristandade, os apóstolos, Jesus, a sua mãe Maria, seja mitológico. Não é porque existe mitologia. Aí você que usa muito, os ateus usam muito argumento filosófico, né? Negócio de premissa, de silogismo, eles usam muito isso. Então você que está caindo nesse silogismo, né? Porque existe mitologias no mundo, aí ele quer generalizar, o ateu quer generalizar e dizer que toda a cristandade e o judaísmo é mitológico, né? Então existe a mitologia da Índia também, né? Existe a filosofia, religião, pensamento positivo, budismo, shintoísmo, menino, tanta religião que tem no mundo. Só na Índia ali tem milhares de deuses, milhares de deuses. Agora, por que existe milhares de deuses? A Bíblia mostra que existem os milhares de deuses. A Bíblia fala dos outros reinos, dos outros deuses, das outras ideias, dos outros profetas. Tinha os profetas de Baal, né? Tinha aí
os outros deuses, né? Os deuses, cada povo ali ao redor de Israel tinha o seu Deus. A Bíblia não nega nada disso, né? Crenças tribais, né? Então, olha, se você pegar uma criança, colocar ela numa ilha, e daqui a 100 anos você for lá, e tiver outra criança com ela, né? E elas se reproduzirem, daqui a 100 anos você for lá, vai ter um Deus lá. Por quê? Porque Deus colocou dentro do ser humano a vontade, o contato, o elo da adoração, né? De adorar a Ele. E outra coisa é a gente olhar para esse mundo, né? Tem aquele menino Enéas, aí tem um vídeo na internet do Enéas, que ele disse que estudou tanto, mas viu uma complexidade tão grande na vida, na história, na humanidade, nos seres vivos, né? Nas plantas. Ele disse que é tudo tão complexo, que ele acredita que exista alguém que fez isso, né? E eu sempre falo, olha, se você chegar numa montanha deserta, né, numa colina, numa montanha deserta, e lá você encontrar uma casa ou uma cabana, você vai olhar e vai concluir, olha, alguém criou, fez isso aqui, alguém fez isso aqui. Agora imagina você que nasce, você jovem, nasce agora no mundo, você nasceu, e você olhar para o sol, para as estrelas, para o céu, para o mar, para a variedade de animais, de peixes e tudo. Olha, na variedade de animais, de peixes e tudo, só o ser humano que fala. Você imagina isso? E será que isso não seria uma mensagem de Deus? Que esse ser humano caído, longe dele, afastado, olharia um determinado momento da história, nos matos, nas tribos, nas montanhas, olharia para todos os animais, investigaria todos os animais e diria, olha, só a gente que fala, o cachorro não fala, o cavalo não fala, o gato não fala, o elefante não fala, nenhum animal fala na Terra. E são variedades, e tamanhos e gigantescos. Essa evolução que pregam só privilegia, palavra difícil, privilegiaria só nós, seres humanos? Quer dizer, é falta de sensibilidade, né? Caramba, tem milhares de espécies no mundo. Só quem fala, quem pensa, raciocina, cria ciências, conclusões, é o ser humano. Aí é da pessoa se pensar. Você olhar para um solzão pegando fogo daquele e você achar que aquele sol está ali à toa, e do nada que houve uma explosão. Realmente houve uma explosão. Deus, pela sua palavra, criou e colocou lá. A lua, né, que dá que ilumina, né, a noite, que interfere nas marés, né, tem a sua influência sobre as marés. Mas bem, então os ateus também, eles não vê que existe uma noção moral universal e de Deus em todas as culturas antigas. Então, por exemplo, todas as tribos, os povos, eles têm uma noção universal de moral, de lei, né? De que não é para matar, de que não é para roubar, que não é para adulterar, que não é para essa coisa da moral, né? De fazer de saber o que é certo e o que é errado. Então isso tem, mesmo nas pessoas que não são religiosas, nas tribos e tudo, elas têm essa noção, esse conceito. Se como alguns seguem a linha da evolução e tal. Então como que isso seria, né, dentro do ser humano em diferentes povos, né? Então todos os povos, eles têm uma noção do que é certo e o que é errado. Eles criam uma lei, externam aquilo que está interior dentro deles.
Então foi externado através de livros, né? De escritas ou de costumes e tradições religiosas em determinados povos, né? Você vai lá na Sibéria, tem as tribos e tudo. Então lá a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Você vai no Japão, do mesmo jeito. Na China, na Austrália, aqui nos maias, né? Nos incas, nos povos ali na América do Sul, né? Povos antigos, americanos. Então, eles têm uma noção, existe uma noção do que é certo e o que é errado. Então, quem colocou essa noção dentro deles? Quem colocou essa... Tá vendo que os pensamentos... você tem uma cronologia do corpo e tal, mas você tem um mapa da alma, que você vai mapear essa alma, esses pensamentos, essas leis, essas coisas que o ser humano criou, e você vai chegar à conclusão que alguém colocou lá dentro. A noção universal de certo e errado, ela não pode ter nascido dentro do ser humano do nada. Não, não pode. Principalmente se você crê na teoria da evolução. Esse ser humano evoluiu, ele não tinha condições de ter a noção do certo e do errado. Isso aí é intrigante. Se você for pensar direitinho, você vai chegar a essa conclusão. Olha, rapaz, sabe de uma coisa? Voltando, retrocedendo aí no ser humano original, o primeiro ser humano, alguém colocou essa ideia de certo e errado na cabeça dele. Ela não pode ter surgido do nada, né? Então vamos para frente. Contestam algumas passagens bíblicas como se Deus existisse. Então, os ateus, eles contestam as passagens da Bíblia como se Deus existisse. Eles contestam as passagens da Bíblia como se Deus existisse. Como? Eles dizem assim, olha, um Deus desse... quando você lê os comentários de ateus nos sites, nas coisas, você tem assim a ideia de uma criança birrenta, sabe? Os comentários parecem comentários de criança, infantil. Eles dizem, um Deus que mandou matar criancinhas, um Deus que mandou matar pessoas, né? Se Deus é bom, amor e tudo, Deus não mata, né? Então, para explicar isso pro ateu, é tipo aquela história da família, né? Você tem a sua família e tem alguns problemas lá na sua família que, se você fosse me explicar, eu não entenderia. Porque só você que é lá da sua família, você entende. Então, da mesma forma, para você entender por que Deus faz essas coisas, aí você tinha que pertencer à família, a família de Deus. Então, se você faz esses questionamentos, mas quando você contesta quando você contesta que Deus fez isso, que Deus fez aquilo e que você não quer esse Deus, que ele é mau, você então você está afirmando que Deus existe, tá entendendo? Então é complicado, né? Eu acredito que o ateu sabe que Deus existe. Lá no fundo ele sabe que Deus existe. E como eu falei, a maioria dos ateus já foram religiosos. Saíram das denominações, das religiões, revoltados, escandalizados, né? Frustrados com algumas situações que eles viram lá dentro. Então é isso. Para o nosso vídeo não ficar cego, eu tenho aqui aquela frase: o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. A pessoa está apontando e dizendo, tá vendo ali, ó, ali. E como uma criança, a pessoa está dizendo, não tô vendo não, não vejo não. Mas o ateu sabe que Deus existe.
Então eu espero ter contribuído aqui um pouco e deixo esse vídeo para vocês. Obrigado. Se você gostou do vídeo, curta e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. E os ateus, aqueles ateus militantes e tudo, a gente lamenta por eles, né? Porque realmente, ainda que eu acredito que ainda que alguém prove que Deus existe, ele não vai aceitar, porque ele já se acostumou a contrariar. Então ele fica numa zona confortável de contrariedade, né? Então ele não vai sair da zona de contrariedade, ele vai ficar lá. Então eu acredito que muitos ateus militantes, eles estão perdidos. Não adianta os irmãos querer orar, evangelizar esse tipo de gente, né? Na nossa convicção bíblica, aquela pessoa que fez da sua ateísmo um cavalo de batalha é tipo uma blasfêmia, né? Então para Deus, na Bíblia, na Escritura, a gente acredita que não tem perdão, que você atribuir e negar, né? Então Deus abençoe os ateus, né?